Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Diga ao irmão que está do seu lado: toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo poder e toda adoração seja dada ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao médico dos médicos, ao leão da tribo de Judá. E só aquele que crê nesse Deus maravilhoso dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Ô glória! Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Muito feliz? Amém. Também estou muito feliz. Muito feliz porque mais um dia, assim o Senhor nos presenteia, mais um dia Ele nos dá a condição de adorá-lo em espírito e em verdade. E mais uma vez eu aprendo que só depende de nós. Amém? Então dê o seu melhor. Mais uma vez eu peço que no momento da palavra evite sair do seu lugar. Por favor, evite se locomover na hora da palavra, porque se o objetivo que você veio buscar foi ouvir a voz de Deus, chegou o momento. Amém? Glória a Deus. Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Diga, irmão, que está do seu lado: está preparado, varão? Está preparado, varoa? Deus quer falar contigo, viu? Amém? Gênesis, capítulo 6. Quem achou, diga amém. Obrigado, filho. Deus abençoe. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Feche teus olhos, curva a tua cabeça em nome de Jesus. Senhor poderoso Deus, Pai da glória, estamos diante da tua palavra, diante da tua presença, Senhor, diante do teu altar. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor já tem falado, Senhor, através da palavra de abertura, através de lindos louvores entoados neste lugar, através da palavra de oferta. Obrigado, Senhor, porque a todo tempo o Senhor tem cuidado de todos nós de uma maneira especial, nos trazendo palavras, Senhor, que nos edificam as nossas vidas, nos ensinando, nos capacitando, nos mostrando a maneira certa e correta de viver. Mas muitas das vezes, Pai, somos teimosos. Muitas das vezes, Pai, não queremos ouvir o Senhor. Mas eu te agradeço, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado pela palavra abençoada. Eu te peço, como peço em todos os cultos, que o Senhor me use em nome de Jesus. Me use como canal de bênção neste lugar. Pai, fala conosco. Não aquilo, papai, que massageia o nosso ego, mas sim o que precisamos ouvir. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, porque Deus é bom demais. É para Ele as palmas, hein? Aleluia! Ô glória!
Pode tomar os teus assentos. Que bênção, né? Bênção ter mais um dia para a gente pregar a palavra, ver os irmãos, abraçar os irmãos, dar a paz do Senhor, né? Dar a paz do Senhor com sinceridade é tão bom, né? Já prestou atenção nisso? Quando você era lá do mundo, quando você era, né? Lá de fora, a paz do Senhor era algo que nem você não entendia nada, né? Que os crentes se cumprimentavam, dando a paz. Que bom, né? É bom viver na paz do Senhor, não é? É bom ver a nossa casa, a nossa família. É bom ver as coisas tomando uma forma que nós nunca imaginamos, não é? É bom ter com quem contar, não é verdade? É bom ter um amigo fiel que você fala, talvez o mundo inteiro me vire as costas. As pessoas que eu mais amo me viram as costas, mas tem um. Você pode virar as costas para ele, mas ele nunca vira as costas para você. É esse Deus que não nos abandona. É esse Deus que cuida de nós a todo tempo, a todo instante. Que levanta o nosso ego. Que fala, ei, não fica com essa cabeça baixa não. Levanta porque eu te dei a vida. Levanta porque eu te dei uma família. Levanta porque eu te dei amigos, eu te dei chance, eu te dei oportunidade. Levanta, erga a tua cabeça e ande. Caminhe, progrida e vença. Eu aprendo a cada dia com o Evangelho. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu me dedico no conhecimento da palavra, mais eu aprendo que só depende de nós, só depende de mim. Viver o melhor, fazer o melhor e aprender mais, só depende de mim. E aqui era um povo que vivia totalmente fora dos projetos de Deus, totalmente fora do que Deus havia planejado. Se corromperam, se prostituíram, fizeram tudo fora do que Deus tinha pedido para que fizessem. Ah, amado irmãos, tanto tempo assim, né? E parece que essa história, se colocássemos aqui hoje, serviria certinho para o mundo que vivemos, né? Acho que meu microfone, a pilha está acabando. Se você analisar um pouquinho o início de tudo, analisar um pouquinho o chamado da vida deste homem, Noé, você vai ver que aquele povo que ali vivia se corrompeu. Se você olhar o mundo que vivemos, é um mundo corrompido. É um mundo que um tenta sacanear o outro, um tenta passar por cima do outro. As pessoas já não se respeitam mais. As pessoas não respeitam mais de forma alguma, não respeitam mais o casamento, não respeitam mais a família, não respeitam mais a esposa, não respeitam mais o marido. Não tem mais respeito em muitas famílias hoje. Não diferente daquele tempo, não é verdade? As pessoas aqui viviam totalmente fora dos mandamentos de Deus. E Deus tomou uma decisão. Falou, olha, eu vou acabar com isso. Eu vou resolver tudo isso aí. E a única forma de resolver é dar fim ao que eu criei. Triste, forte. Mas dentro desse povo todo tinha um homem chamado Noé. Quem conhece a vida de Noé? Quem conhece a historinha de Noé aí? Amém. A história de Noé é contada desde quando nós éramos pequenininhos, né? E não precisava ser crente para isso. Os desenhinhos na televisão, eu lembro quando era pequenininho, passava os desenhos da Arca de Noé, aqueles bichinhos, as girafinhas, os leõezinhos, não era? Tudo bonitinho indo na arca, era uma coisa legal pra caramba, não era? Mas indo para a realidade, vendo a vida deste homem, o qual o Senhor mostrou benevolência, um homem a quem o Senhor olhou e falou, ali tem um homem que me respeita, ali tem um homem que teme a mim, ali tem um homem que eu vou separar. E como é bom ser obediente a Deus, porque quando Deus olha para você, talvez Ele não queira só salvar você, Ele quer salvar sua família inteira. E foi assim na vida deste homem. Olhou a vida de Noé e falou, Noé, você vai construir um barquinho de 130 metros de comprimento, 22 metros de altura, 3 andares, vai ser de madeira de silvestre, vai ser algo tremendo, vai ter uma janelinha, vai ter portinha, vai ter tudo como manda, um bom barquinho, um navio na verdade, né? Eu imagino a construção, já preguei diversas vezes sobre Noé, eu imagino a construção deste barco, deste navio ou deste barquinho, assim como você preferir, mas eu imagino a construção de Noé,
na obra de Deus. Imagina esse homem trabalhando na obra de Deus, as pessoas passando ao redor dele, ao lado da família dele, olhando, ele é maluco, o que ele está construindo? Este homem sozinho durante anos e anos não para de construir um barco. Eu imagino as madeiras, né, como que ele fazia para cortá-las. Eu imagino o tempo que este homem demorou, porque a Bíblia não mostra nenhum ajudante de Noé. Este homem construiu aquela arca com fé. Com fé. E a palavra continua no capítulo 6, a partir do versículo 9. E se prepara, meu irmão, que você vai hoje de Gênesis a Apocalipse, em nome de Jesus. Esta é a história da família de Noé. Antes de lermos, gostaria de ler o tema. Ser amado. Vamos ler, igreja? A arte de se relacionar. E se você já entendeu o recado, aplauda ao Senhor, porque Deus é bom. Ô glória! Aleluia! Aumenta meu retorno um pouquinho aqui, Tarcísio, por favor. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. E a palavra continua dizendo que ele andava com Deus. Eu gostaria de pregar hoje, não é sobre a vida de Noé não, igreja. É sobre relacionamento. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre relacionamentos. Relacionamento eu aprendo a cada dia que é uma arte. Hoje, se você parar para analisar quando falamos em relacionamentos, como estão difíceis os relacionamentos aí fora, como está difícil o nosso relacionamento, às vezes para a gente se relacionar com alguém, se torna difícil, porque o jeito da pessoa é totalmente diferente do meu. Amar alguém está difícil, né? A gente fala que ama, às vezes da boca para fora, mas amar mesmo, falar que ama o irmão, caminhar junto com o irmão, ser um verdadeiro amigo, são poucos. E Deus naquele tempo não encontrou nenhum verdadeiro amigo. Ele só encontrou um, e o nome dele era Noé. Ele era íntegro, ele era justo, e ele andava com Deus. Um dos pontos chaves para ter um bom amigo, amado irmão e amada irmã. Olhe para este homem, olhe para essa mulher, e vê se há integridade nele. Vê se há integridade nela. Vê se é uma pessoa justa. Vê se é um homem justo. E o mais importante de tudo, vê se essa pessoa caminha com Deus. Analisa se essa pessoa anda com Deus. Foram os pontos principais e os pontos que chamam a atenção da vida de Noé. Por isso que ele chamou a atenção de Deus. Quer chamar a atenção de Deus? Seja fiel a Ele. Quer chamar a atenção de Deus? Seja íntegro, seja íntegra. Ande com Ele. Queira caminhar com Deus. Muitas das vezes os nossos relacionamentos não dão certo. A nossa vida não dá certo em questão de relacionamentos com amizade, com casamento, com família, com amigos e amigas, no nosso trabalho. Porque muitas das vezes faltam 3 pontos na nossa vida: integridade, ser uma pessoa justa e caminhar com Deus. Guarde isso para a tua vida, guarde isso para o teu ministério, coloque isso como regras de vida, que você vai ver a mudança que vai acontecer. Integridade, ser justo e caminhar com Deus. Parece simples, parece fácil, mas eu digo, amado irmão e amada irmã, não é. Este homem teve uma grande missão. E eu vejo no Novo Testamento Jesus dizendo: a quem muito é dado, muito será cobrado. Este homem recebeu a incumbência de mudar a história. E ele entra num barco construído por ele de 130 metros. Todo mundo conhece a história dos animais que entraram também. Mas eu quero dizer daí para frente, eu quero pregar sobre este 1 ano que ele viveu dentro deste barco. Eu quero pregar sobre relacionamentos. Então, falar de relacionamento, o Senhor me levou à vida desta família. Esta família que ficou confinada dentro de um barco, trabalhando dia e noite sem parar. Muitas das vezes nós vemos falar da vida de Noé, que ele realmente foi um homem exemplar, realmente que ele teve um chamado de Deus maravilhoso, e prega-se sobre a arca, e prega-se sobre tudo isso. Mas eu gostaria de pregar e falar sobre esse tempo que ele passou com a família dele, sobre esse tempo que ele viveu
sem poder ir no shopping, sem poder ter uma pracinha, sem poder pegar uma onda, sem poder passear com um amigo, ter o livre-arbítrio de falar, olha, eu vou sair daqui, eu vou ali. Não, ele tinha que conviver com mais 7 pessoas. E eram 7 pessoas que ele ia conviver todo dia, durante 1 ano. Eu imagino a missão que esse homem teve dentro daquele barco. Não foi só cuidar dos animais, que deve ter sido realmente uma responsabilidade dura. Para analisar comigo. Eu vou te dar um papel em branco, você começa a desenhar a história junto comigo. Pode ser? Eu imagino aquele homem entrando no barco, aquela água começando a levantar aquele barquinho. Eu imagino a história dele tomando um rumo tremendo daí para frente com a sua própria família. Eu imagino a esposa dele olhando para ele e falando, você estava certo, você está certo. Eu imagino um pegando na mão do outro, e essa é a minha interpretação, tá bom? Eu imagino um pegando na mão do outro e falando assim, não desiste, hoje nós vamos limpar os animais do primeiro piso, mas lá, pai, lá está difícil, lá está complicado, porque lá está um cheiro terrível. Não, mas eu vou com você, filha, nós vamos fazer a diferença naquele lugar, vamos deixar tudo limpinho. Não, agora vamos para o segundo piso na próxima semana, e vamos fazer a diferença. Eu imagino a organização daquele lugar, eu imagino o tanto que teve que se dedicar à organização, para que tudo ocorresse bem. Muitas das vezes na nossa família a gente convive 1 semana, quando a gente fica talvez um dia fechado com alguém dentro de uma casa, ou com teu marido, ou com a tua família, sai brigas atrás de brigas, confusões atrás de confusões, e às vezes a gente não entende por quê, e a gente vai falar disso hoje. Às vezes a gente não consegue se relacionar durante muito tempo, e é isso que Deus quer falar com a igreja hoje. Você vê pessoas ministerialmente, às vezes infelizes, com um, com o outro, as relações elas não duram, porque um tem um estilo, o outro tem outro, o outro age de um jeito, o outro age de outro, e as pessoas acabam não se entendendo, não é assim? Os trabalhos, a área profissional, a mesma coisa. As pessoas começam a conviver, no começo é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas elas começam a conhecer um pouquinho dos defeitos das outras pessoas, elas começam a se assustar, os olhos começam a regalar, e a boca começa a falar o que não deve, não é assim? Na faculdade a mesma coisa, na igreja também. Por isso que nós precisamos aprender com relacionamentos, nós precisamos ter a maturidade de um relacionamento, e Noé aqui ele foi mestre. Noé aqui dentro daquele barco, dentro daquele navio, dentro daquela obra criada por ele, ele foi um homem que soube administrar a sua família, soube administrar as pessoas que Deus deu para ele. Amada igreja, amado irmão e amada irmã, saiba administrar os presentes que Deus te dá, mas para isso, busque ser íntegro em tudo, justo e caminhar com Deus. Se aquele homem não caminhasse com Deus, ele nem o chamado dele ele teria. Se aquele homem não caminhasse com Deus, ele não chegaria nem perto de saber administrar a família, de saber organizar aquela situação. Pare para analisar comigo. Imagine a luta que foi. Imagine a dificuldade que foi. Imagine os dias que Noé enfrentou, com um olhando para ele, chegando de bico, chegando de cara feia, falando, eu não aguento mais. Eu não aguento mais cuidar de bicho. Eu não aguento mais porque eu subo lá no 3º piso, é ave voando para todo lado. É pena que cai daqui, é pena que cai de lá. E a gente não aguenta mais. Pode ter sido isso, como pode não ter sido. Mas eu creio que de alguma forma, Deus deu àquele homem a sabedoria de saber administrar a sua família. E é o que Deus dá para você hoje, se assim você abrir a tua mente e teu coração. Saber administrar a tua casa, a tua família, as pessoas que Deus coloca ao seu redor, administrar a sua casa, administrar a sua família, administrar os presentes de Deus para você. E vai ter confronto, vai ter dificuldade, vai sim, mas cabe a você ser diferente. Amém? Como disse, homem justo, homem íntegro e homem que anda com Deus hoje está em extinção, não está?
Não é verdade? Tá difícil, não tá? Quantos aqui já começaram uma amizade no meio do caminho, você se assustou com o caráter da pessoa? Quantos? Só 3 pessoas e mais eu. É difícil, não é? Hoje as amizades que elas não têm Deus, fica difícil. É um relacionamento apagado, é um relacionamento vazio. Agora coloca Deus nesse relacionamento para você ver a diferença. Não é verdade, Ricardo? Eu gostaria de fazer, vamos dizer assim, um comparativo. Vamos abrir lá em Filipenses. Deus maravilhoso. Diga ao irmão que está do seu lado: o poder da salvação está na palavra de Deus. O poder da salvação está na palavra de Deus. Não é o quanto você sabe da Bíblia. Diga ao irmão: é o quanto você vive a Bíblia. Então viva a Bíblia, amém? Glória a Deus. Oh Deus, Deus tremendo, Pai da glória, maravilhoso Deus. Olhando a vida deste homem, administrando aquela família, e chegando no lugar onde Deus pediu para ele chegar, obedeceu a Deus. Uma coisa que eu gostaria de pontuar hoje: você quer aprender a lidar bem com seus relacionamentos? Ponto 1. Obedeça a Deus. Eu caminho com Deus, eu estou lado a lado, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas você obedece a Deus? Você teme a Deus, como foi mencionado na palavra de abertura? Você sabe o que é temer a Deus? Obedecer a Deus é algo tremendo, igreja. A gente só consegue ter essa intimidade com Ele a partir do momento que a gente obedece a Ele. E obediência é algo que vem corrompido muita gente. Muita gente deixa de ser obediente por causa do seu orgulho, por causa da sua vaidade, por causa do que acha que tem que ser. Esquece da obediência. Obedeça a Deus e viva dias melhores. Obedeça a Deus e comece a entender o que é viver um bom relacionamento. E eu vejo aí fora muitos casamentos, muitas situações simplesmente acabando. Acabou. Como assim acabou? Terminou. Mas como terminou? Era um casal tão lindo, era um casal que estava tão bem. Deus constituiu uma família, por que acabou? Presta atenção, igreja. Nós somos um corpo que tem uma alma, é isso? É isso? Um corpo que tem uma alma? Diga ao irmão, diga ao irmão, nós somos um corpo que tem uma alma? Pergunta para ele. Somos isso? Fala para o irmão, não. Não, irmão. Nós somos uma alma que habita num corpo. Amém? E muita gente às vezes está valorizando mais o corpo do que alimenta mais o corpo do que esquece disso. Está mais preocupada com o seu exterior do que com o seu Não. Pararam para analisar um pouquinho isso? Às vezes os relacionamentos eles não permanecem de pé porque muitas das vezes está mais preocupado com o que os outros vão ver do que eu realmente quero ser, do que realmente eu quero que tenha na minha vida. E eu quero que tenha na minha vida Deus. Eu quero preencher a minha alma com Deus, sendo obediente a Deus. E muitas pessoas às vezes vão olhar para você, meu irmão, vão olhar para mim e vão falar: você é louco, você está pirando. E você, quando estiver abastecido, quando você estiver cheio do Espírito Santo, você talvez vai dar aquele sorrisinho de canto de boca, vai falar para ele: Deus te abençoe, meu irmão, eu continuo orando por você. Não é assim quando você está cheio do Espírito Santo? Nada te abala, nada abala o relacionamento. E é isso que eu gostaria de falar para você.
Busque isso. Busque ser cheio a cada dia, como é pregado dia após dia nesse lugar. Encha a sua alma. Se preocupe com o seu interior. Viva o melhor de Deus. Valorize o presente que Deus te deu, nem que for para ficar confinado e falar, olha, a gente não tem as condições de ir no shopping que você quer, a gente não tem as condições de comprar o que você quer, mas a gente tem um negócio que Deus nos deu. O relacionamento. Nos deu a oportunidade de viver juntos. Parou para analisar isso já? Parou para analisar que isso se perdeu o valor? Tem valor se você tem para dar. Tem valor se você pode oferecer algo além. Mas e a tua vida? E você? Não tem valor? E conviver com você não tem mais valor? E você conviver com o teu esposo, com a tua esposa, não tem mais valor? Você está com seus filhos, não tem mais valor? Você está com a tua família, com os teus parentes, acabou? Ei, crente, Deus te presenteou, e te presenteou com pessoas. Eu vejo a missionária segurando o Felipe hoje. Irmão, sabe ela o quanto eu agradeço por pequenas coisas, pequenos detalhes. Ontem estávamos passeando num lugar aí no interior, e toda vez que a gente podia, que eu na verdade podia olhar a situação, eu por dentro eu estava agradecendo a Deus de todas as formas possíveis. Estava regozijante, agradecendo a Deus pelas pessoas que estavam com nós, agradecendo a Deus pela minha família, agradecendo a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, agradecendo a Deus hoje pela igreja, o amor de se relacionar, igreja. Se você não abrir os olhos, não ficar atento, esse amor ele se esfria, ele se acaba, e simplesmente vai embora. E daí que passou? Os relacionamentos se esfriaram. Por isso que eu digo, às vezes é mais importante o que a pessoa tem do que ela é. E a gente não pode carregar isso. A nossa bandeira não é essa. Em nome de Jesus. Valorize o relacionamento que Deus te deu. Valorize isso. E valorizar as coisas que Deus te dá é você levar para passear, é você fazer sorrir. Fazer as pessoas sorrir é uma arte. Se relacionar com alguém é arte. Você poder olhar para alguém e ver essa pessoa sorrindo pelo que de repente você falou, é bênção de Deus, desde que seja algo de Deus. Não é gostoso isso? Você conviver, de repente, um olhar para o outro e falar, eu não estou entendendo nada, eu não sei nem como nós chegamos até aqui, mas nós chegamos, Deus colocou a gente aqui, nós passamos por tanta dificuldade, mas chegamos. Aí um olha para o outro, dá um sorrisinho de novo, cai até uma lágrima de um olho, né? Fala, caramba, a gente conseguiu, a gente está conseguindo, a gente está vencendo. E se a sua vida não está assim, se você ainda não adquiriu essa maturidade, peça para Deus. Peça para Deus, fala, Senhor, me ensina. Que eu fique alegre com o meu irmão que está do meu lado, com o meu esposo, com o meu amigo, com a minha amiga, com o meu irmão da igreja, com a minha irmã da igreja. Que todo sentimento contrário não vem de Deus. Aprende isso. Todo sentimento que vem para separar não vem de Deus. Guarda isso para você. Todo sentimento que vem para você jogar fora o teu casamento, todo sentimento que vem para você jogar fora uma amizade que Deus constituiu, todo sentimento que vem de ira, de raiva, todo sentimento que vem de mentira, tudo isso não vem de Deus. São tudo setas que procuram uma brecha desenfreada, assim como Pedro menciona. O diabo está ao nosso derredor ao tempo inteiro como um leão, tentando achar uma brecha para entrar, não é assim? Ele tentou, você acha que ele não tentou com Noé? Você acha que ele não tentou na família de Noé? Noé vivia num tempo que as pessoas se corrompiam, todo mundo estava se corrompendo. Tanto é que todo mundo estava se corrompendo, que só sobrou eles. Todo mundo estava vivendo fora dos propósitos de Deus. Sabe o que eu queria pregar, igreja? Sabe o que eu queria dizer para você? O tempo está chegando.
Se preocupe em obedecer a Deus. Talvez as pessoas olhem para você e falem: você mudou tanto, você fazia isso, não faz mais, você andava comigo nas baladas, não anda mais, você fazia isso, fazia aquilo e agora não faz mais, por quê? Fala: porque eu busquei a minha salvação, e a verdadeira salvação está na palavra, e a palavra me liberta, e eu preciso aplicar na minha vida. Não é verdade? Não é assim que funciona? Eu imagino Noé olhando para os amigos que ele tinha. Você acha que Noé não tinha amigo? Noé não tinha primos? Mas a Bíblia menciona apenas 7 pessoas mais ele: a sua esposa, seus 3 filhos, suas noras. Não foi assim? E o coração de Noé com as pessoas que ficaram? Mas em todo o tempo ele falou: olha, eu tenho falado, Deus tem falado, minha família tem falado, todo mundo tem falado, mas eles não estão ouvindo mais. Eles preferiram se contaminar. De repente a tua esposa chega em casa todo dia falando de Deus. De repente você chega em casa todo dia para um amigo, para o seu vizinho, falando de Deus. E eu digo a você: não pare de falar, não pare de pregar, não pare de levar o evangelho. Aonde você colocar a planta dos seus pés, sabe por quê? O tempo está chegando, igreja. E a salvação só depende de você, a sua. Mas eu creio que você pode ajudar muito na vida de alguém, levando o nome de Jesus, levando a palavra de Deus. Por isso que você está aqui. Por isso que eu falei: evite levantar na hora da palavra. Fica focado, porque senão o seu objetivo não é alcançado. Se você não estiver aqui no mesmo propósito que eu, como que faz? Amém? A gente vem aqui para adorar prestar culto a Deus. Só um assiste culto aqui, e Ele é Deus. Eu vim prestar culto a Ele. Amém? Filipenses 2, a partir do verso 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Eu vou te dar algumas dicas a qual o Senhor colocou em meu coração, para você daqui para frente colocar nos seus relacionamentos, para você implantar nos seus relacionamentos. Se você fizer o que a Bíblia está falando para você fazer, você vai ver os seus relacionamentos mudarem daqui para frente. Tem um pastor que sempre abre os cultos dizendo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Não é verdade? E hoje Deus vem te falar: você pode o que a Bíblia diz que você pode fazer. Amém? Paulo diz aqui, a igreja, essa carta é uma carta da alegria, os teólogos dizem, porque Paulo estava preso em Roma, mas estava agradecido pela vida desta igreja, agradecido pela vida dos filipenses. E ele diz aqui: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exaltação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Se eu realmente falo que estou com Cristo, é o que ele está dizendo para a igreja: igreja, se vocês estão com Cristo mesmo, completem a minha alegria. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, ei, quem está em Cristo vive motivado. Ei, quem está em Cristo vive motivado. A angústia pode bater, a tristeza pode bater na tua vida, na tua família, na tua casa, pode vir algo para tirar a tua paz. Um crente vive motivado pela palavra de Deus, porque ele não se desvia da palavra, ele está ali focado na palavra o tempo todo, e quando vem algo para deixar ele baixo, ele ergue a cabeça, porque a palavra faz ele ser liberto de todo mal. Por isso que relacionamentos é uma arte. Quem gosta de se relacionar aí? Quem gosta de pessoas?
Quantas das vezes as pessoas que nós falamos que gostamos foram embora? Não é? Quantas vezes nós pisamos na bola com as pessoas também? Não é verdade? E o que Deus está falando aqui é que Ele está te dando uma maturidade para daqui para frente você falar: ei, eu estou ligeiro com os meus relacionamentos. Eu estou ligeiro com as pessoas que chegar pertinho de mim. Eu vou colocar essa obediência toda aí que Noé teve lá atrás. Eu vou ser íntegro em todo o tempo. Integridade, igreja, é algo que falta muito e muito e muito nos dias de hoje. Você vê pessoa falando uma coisa hoje e não sustentando amanhã. Não é assim? Fala que é agora e amanhã já não é mais. Fala que está do teu lado hoje e amanhã não está mais. Não é verdade? Fala que é crente, aceita Jesus e brinca com Deus ainda. Eu aceito Jesus. Ei, tome uma mudança hoje. Para de conversa. Se você está mais ou menos na fé, fala: ei, eu quero hoje uma mudança de vez por todas. Primeiro a gente precisa aprender o seguinte: eu preciso temer a Deus. A partir do momento que eu começo a temer a Deus, a minha vida começa a mudar. Sabe por quê? A partir do momento que eu temo a Deus, eu não traio mais, eu não minto mais, eu não brigo mais a hora que eu não tenho que brigar, eu não faço mais sacanagem com ninguém. Sabe por quê? Eu entendi que eu preciso ter integridade com meu Deus. Eu entendi que não adianta eu ficar nessa vida maluca aí, de uma hora é, uma hora não é, uma hora eu sou, uma hora eu quero o ministério, uma hora eu não quero mais, uma hora eu quero dar o meu melhor, uma hora eu não quero mais dar o meu melhor. Noé estava decidido em fazer o melhor barco, o melhor navio. Paulo estava decidido em abençoar e fazer o seu melhor em cada igreja que ele colocava os seus pés. Eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, porque eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para Deus. Não é assim? Dê o seu melhor, alimente a sua alma aí, seja cheio do Espírito Santo, lute para ser cheio do Espírito. Eu vou pregar isso acho que até o meu fim da minha carreira, porque quando você tem a plenitude, quando você vive a plenitude do Espírito, você não quer largar mais. Quando você sente aquele arrepiozinho que você fala: epa! Quando você olha para o teu braço assim e fala: nossa, está arrepiando tudo. E não é um arrepio de uma emoção, é a presença do Espírito Santo na tua vida, mudando, transformando, falando: ei, você está conseguindo, ei varão, ei varoa, você vai vencer. Ei Noé, vai dar certo. E as pessoas apontavam o dedo: Noé, não vai dar certo esse negócio não, pula fora desse, sai, deixa para lá, constrói uma casa. Eu imagino o barco tomando forma, eu imagino o naviozão tomando forma, fazendo aquele bicão bonito. As pessoas olhando aquela madeira toda, falando: meu Deus do céu, esse cara está doido. Quanto sofrimento esse homem não teve, quanta acusação, quanto apontar de dedo. E a gente às vezes, por causa de uma fofoquinha que fizeram de nós, a gente desiste de tudo. Tem gente que desiste de Deus porque alguém falou tal coisa. Eu quero que, se alguém falou tal coisa da minha vida, do meu ministério, meu irmão, que vá procurar outro caminho. Que do meu Deus eu não desisto por causa de pouca coisa. Fica chateado? Fica triste? Fica. Mas desistir de Deus? Não. Coloque Deus na tua vida. Coloque Deus em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto. Uma vez a gente ouviu uma pregação aqui, vê se vocês vão lembrar comigo. O pastor Jorge disse assim: muita gente fala que Deus tem que ser em primeiro, né? Aí vem a sequência, né? Às vezes troca essa sequência, né? Aí falam que é família, igreja, né? Trabalho. É uma confusão, né? Deus, tá gravando, né? Tá gravando, Ricardo? Deus tem que estar em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto, em décimo, em milésimo, todo tempo, em todo lugar na tua vida. Porque se Deus não estiver na tua família, se Deus não estiver no teu trabalho, se Deus não estiver contigo o tempo todo, em tudo que você fizer, você não consegue progredir. Coloque Deus em todo lugar. Vou fazer uma entrevista de trabalho, Deus vai na frente para mim, porque se for do Senhor, se for da tua vontade, eu vou vencer.
eu tenho um projeto novo para fazer, eu vou conseguir? Eu só vou conseguir se Deus estiver na frente. Noé só conseguiu porque Deus estava com ele, porque ele obedeceu. E o nosso problema às vezes nos relacionamentos, sabe o que acontece? A gente começa um relacionamento, aí no meio do caminho vem uma tempestade. E olha o que Deus está falando aqui agora. Presta atenção. No meio do caminho vem a tempestade, né? Muitas pessoas desistem no meio do caminho quando vem a tempestade, não desiste? Eu não te aguento mais. Não é assim? Quero ir embora. Faz até a mala. Misericórdia. Eu não quero mais olhar para você. Você era meu gatinho, agora não é mais. Né? Os relacionamentos começam assim, né? Bichinho bonitinho, né? Meu gatinho, minha princesa. Depois outra pregação que eu estava ouvindo esses dias, os bichos vão crescendo, né? Vai tomando outra forma. Misericórdia, é verdade. Graças a Deus lá em casa não é assim, né? Minha princesa. Aprendam comigo o seguinte. Olha o que Deus está nos mostrando aqui. Noé, ele estava vivendo nos tempos difíceis, que o povo todo era desobediente, certo? Certo? Beleza? Tá. Só que quando ele entrou no barco, ficou mais difícil de quando ele estava na terra ou não? Ficou, né? Veio o dilúvio, né? Ele olhava para fora, não tinha ninguém. Era só água. 1 ano para as águas abaixarem, para a arca parar. Soltou a mesma pombinha 3 vezes. Muitas das vezes nós precisamos passar por tempestade para os nossos relacionamentos amadurecerem. Nós precisamos passar no meio da tempestade e não desistir dos presentes que Deus nos deu, para amadurecer o que Ele nos deu. Quantas vezes você já passou por dificuldade em relacionamento? Muitas das vezes você desistiu, e os que não desistiram, amém. E se você desistiu, começa a dobrar o seu joelho e ora. Porque o que Deus uniu, nenhum homem separa, é o que Deus manda dizer nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a gente vê Paulo aqui dando uma aula, e com amor dizendo à igreja: ei igreja, se a atitude de vocês for a mesma de Cristo Jesus, vocês vão vencer. Para um relacionamento dar certo, outra coisa que nós precisamos colocar em pauta aqui é atitude. Atitude. Você quer realmente adorar a Deus? Quem são verdadeiros adoradores aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus, né? Então, coloca tudo o que você está ouvindo em prática. Porque senão você não é verdadeiro adorador coisa nenhuma. Não é assim? Quem adora a Deus é eu. Quem obedece a Deus? Não tem como eu ser adorador se eu não obedeço. Aprende isso aí. Quer adorar? Quer falar que é adorador? Então obedeça a Deus. Essa é a verdade. Então a gente vai aprendendo. Muitas das vezes a gente erra e fala: nossa Senhor, eu pisei na bola. Não é assim? Davi, relacionamento com Saul foi lindo e maravilhoso no início. Davi tocava harpa para Saul dormir. A palavra de Deus diz que Saul sentia a presença de Deus quando Davi tocava a sua harpa. Imagina aquelas notas lindas. E daí surgiu mais um relacionamento, que foi Davi e Jonatas. Uma amizade linda, amizade fiel.
Mas Saul, com o tempo do relacionamento, foi vendo Davi, foi vendo Deus abençoar Davi. O grande problema dos relacionamentos é quando as bênçãos estão vindo só para um lado, beleza. Mas quando as bênçãos começam a ir para o outro lado, é aí que você vê se você tem amigo ou não. Quando as bênçãos começam a vir em você, é aí que você vê quem é amigo e quem não é. Porque muitas das vezes, quando o irmão está sendo abençoado, você está lá com ele, amém, meu irmão, você está vencendo, glória a Deus, estou feliz pela tua bênção. Aí quando você é abençoado, você vê o irmão meio... O cara comprou um carro novo lá, irmão. O cara conseguiu segurar o casamento dele. O cara venceu, eles venceram, estava quase acabando o casamento dele. E ele venceu, o relacionamento dele tinha ido embora. A família dele despedaçou toda. É aí que você olha no olho do seu amigo, que fala que é teu amigo, você fala, é meu amigo mesmo? Está comigo mesmo? O olhar diz muita coisa, igreja. Às vezes eu não preciso falar não. Basta olhar. Basta olhar para o olho de cada um e ver, falar, olha, hoje eu vim adorar a Deus mesmo. Eu vejo a igreja assim. Eu vejo a igreja cada vez mais amadurecendo. De pinguinho em pinguinho. De pedacinho em pedacinho. Mas eu vejo a igreja amadurecendo. Eu vejo a igreja entendendo que viver a verdadeira palavra, que é o que salva. É isso. E viver a verdadeira palavra, você vai viver a essência de Deus. Você vai viver o melhor de Deus. O seu olhar vai brilhar como nunca brilhou. O seu aperto de mão vai ser um aperto de mão que nunca foi. E eu já disse isso diversas vezes no púlpito. As pessoas vão te abraçar e vão sentir em você algo que nunca sentiram. Porque você buscou se relacionar com Deus como você nunca se relacionou. Então, os relacionamentos, para dar certo, o primeiro relacionamento que tem que dar certo é você e Deus. Aí eu pergunto para você, o seu relacionamento com Deus está dando certo? Você e Deus estão dando certo em relacionamentos? Você está sendo fiel e íntegro e andando com Ele como manda um bom relacionamento? E aqui este homem, ele nos ensina, e ensina a igreja, dizendo que não é o quanto você conhece a palavra, é o quanto você vive a palavra. Eu posso ser conhecedor, igreja, posso fazer teologia, posso conhecer a Bíblia, a irmã pode conhecer, o outro irmão, o pastor pode conhecer, mas se ele não vive a Bíblia, se ele não exala Bíblia, os relacionamentos dele não estão bem, porque o relacionamento dele com Deus não está bem. Você quer ver se o relacionamento vai dar certo? Olha para essa pessoa, e o tópico aqui é Noé, tá bom? Olha essa pessoa, fala assim, essa pessoa tinha relacionamento com Deus? Tinha. Por isso que o relacionamento familiar dele dava certo, mesmo diante das dificuldades e das lutas. Amém? E muitas coisas às vezes acontecem e parece que não cessam por causa do temor a Deus. Tema a Deus dentro de um relacionamento. Ah, eu tenho Deus, eu coloquei Deus. Nossa, estou andando com Deus. Mas eu sou um cara temente a Deus. Hã? Amém? Vamos lá. Versículo 14 do capítulo 2. Estou quase finalizando. Dois 14. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Amém? Nos dias de hoje, a gente vive no meio de uma geração corrompida e depravada, não é? Parece que a Bíblia foi escrita exatamente agora, né?
porque a palavra é viva. Parece que foi agora que Paulo acabou de escrever e mandou para a gente aqui via e-mail, mandou um zap para nós, dizendo, manda para a igreja. A gente vive com uma geração corrompida e depravada. E se você não prestar atenção, o que ele está dizendo aqui está dentro da tua casa. Você está se corrompendo fácil. E Deus está falando, não se corrompa fácil. Você está com Deus, você firma com Deus. Porque Deus está dizendo aqui, você é fiel a Deus. Mas você está fraco, você está igual um vidro. Você se corrompe, você quebra fácil. Você não aguenta a luta. Você não aguenta a tempestade. Você já se desespera. Quem se desespera não confia no Senhor. Vem a primeira luta, vem a primeira situação difícil, vai acabar tudo. Estou falando isso porque eu já fui assim. O ano começa, você começa talvez sem perspectiva de vida. Quem trabalha com vendas aí, as vendas de repente não foram boas. O namoro que você tanto sonhou não aconteceu. A menina te falou não umas 3 vezes, você insiste. Os relacionamentos talvez não estejam do jeito que você sonhou que estivesse. Você não consegue se relacionar. Você olha no espelho e fala, realmente agora o problema sou eu entendi. E talvez seja mesmo. Mas eu fico feliz se o problema for você. Se o problema for você e você está aqui hoje, Deus está te tratando. Se o problema for você e você está aqui hoje, Deus está restaurando você, tua casa, teu lar, tua vida, teus relacionamentos, o teu jeito de pensar, o teu jeito de agir, o teu jeito de andar. Para você mudar a história, porque a história da tua vida depende de você. E posso te falar, muitas vezes a história das pessoas que estão caminhando com a gente depende da gente também. Como eu disse, faça alguém sorrir. Não faça alguém chorar não. Faça alguém sorrir. E se quando for chorar, vou chorar assim, que nem vocês, alguns aí estão chorando. Chorar ouvindo a palavra de Deus, quebrando o coração mesmo, quebrantando o coração, falando, eu me quebro na tua presença, eu me derramo. Essa palavra está vindo de encontro à minha vida, então eu me derramo mesmo. E não tenha vergonha de chorar. Não tenha vergonha de borrar sua maquiagem. Eu estou ficando bom nesse negócio, Senhor. A mulher vai se preparar toda, viu, missionário? Às vezes sai daqui tudo borrada, né? Borrada aqui, tudo preto. Passa aquele negócio, como é aquele negócio que passa no olho? Rímel. Sai toda rimelada aqui assim. É rímel para todo lado, varão. O cara da lojinha de rímel deve agradecer o pastor. Ele fala, quem que é esse pastor aí? Porque toda semana você vai comprar rímel. Oh Deus tremendo, viu? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer tudo dentro de um relacionamento sem queixas e sem discussões. E aí? Difícil, né? Ele está falando, mas para você entender que para que venham a tornar-se impuros e irrepreensíveis, você precisa entender que eu não posso me queixar nem discutir entre os meus relacionamentos, porque eu preciso buscar um acordo. A partir do momento que entra em discussão, o que Paulo está dizendo para a igreja aqui é, presta atenção, quando vocês entram em discussão e ficam se queixando um do outro, vocês não conseguem alcançar o que Deus quer que vocês alcancem. Vocês ficam tipo colocando um muro, ficam subindo um muro na situação, aí os seus relacionamentos parecem que não evoluem. Por isso que muita gente se queixa dentro de um relacionamento, minha vida está sempre a mesma coisa, minha mulher não muda não tem jeito não, meu marido está da mesma forma, já falei, já orei, já dobrei, já fiz jejum de Daniel, fiz, emagreci 20 quilos, tem gente que faz jejum por causa da estética, gente, misericórdia, faz isso não, viu, tem gente que faz jejum de Coca-Cola, mas você toma Coca-Cola? Não. Então que jejum de Coca-Cola é esse? Faz jejum de chocolate, não come chocolate,
quando for jejuar, faça algo para matar a tua carne. Não vem com essa conversa, viu, não? Vou fazer um jejum, eu vou fazer um jejumzinho das coisas que eu não gosto. Não vou comer bolacha salgada, com manteiga. Fácil, né? Faz coisa que vai doer na carne. Porque senão você não mata a carne, não. Isso só é conversa. Você não alimenta seu espírito de jeito nenhum assim. E muitas das vezes o relacionamento precisa de jejum e oração. Quando for jejuar, vale mais um jejum de poucas horas ali do que um jejum para falar para os outros que está jejuando, igual os fariseus lá, né? Amém? Deus mandou dizer, eu disse, tá? Estou quase finalizando aqui, igreja, que tem uns recadinhos para dar sobre relacionamento. Então, desta forma, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, vocês começarão a brilhar como estrelas. Você já prestou atenção? Olha que coisa linda que eu vou dizer aqui. Quando você começa a ser cheio do Espírito Santo, você já viu que você é diferente? Você já viu que muitas das vezes você ainda nem é uma pessoa que entendeu muito bem a palavra, mas você sai daqui diferente? O seu dia é diferente, a sua semana começa diferente, o seu sorriso é diferente. Só que aí você se afasta. Aí você toma uma decisão e fala assim: olha, eu não vou buscar a Deus. Essa semana, esse mês eu não quero saber de Bíblia, eu não vou saber de igreja. Você começa a esfriar de novo. E aí os seus relacionamentos começam a viver a mesma coisa, não começa? Tem muita gente assim. Então se você está assim, já acende a luz vermelha. Se você não tem pego a Bíblia todo dia e orado pelo seu relacionamento todo dia, acende a luz vermelha. Se você não tem dobrado os seus joelhos e orado com a tua esposa todo dia, com a tua família, com os teus filhos pegados na mão, falando vamos orar todo dia, que eu creio que é o que Noé fazia todo dia, se bobear pegava até na mão dos bichinhos. Vamos orar nesse negócio aqui, porque o negócio está feio. Ora para tu ver. Se aproxima de Deus para você ver. Se relaciona com Deus para você ver. Você e Deus é a maioria. Você e Deus é a maioria em qualquer situação. Guarda isso para você, esse jargãozinho para você. Você e Deus é a maioria em todo tempo. Quando a dificuldade bater, falar que você não consegue, você e Deus é a maioria. Quando vier 1, 2, 3, quando se juntar uma multidão contra você, você está com Deus mesmo? Tem intimidade com Deus? Constrói a sua arca então, irmão, vai em frente. Não desiste da sua arca no meio do caminho. Não desiste da sua arca no meio do caminho. Se Deus falou que é para ser seu, é seu. Se Deus falou que é por ali que você tem que ir, é por ali que você tem que ir. Por que abandonar a construção? Por que abandonar o projeto no meio do caminho? Por que começar o projeto dando glória e no meio do caminho começar a se queixar do projeto? Noé foi diferente. Por que começar no ministério no meio do caminho? Não era bem isso que eu queria, não. Aí a arca fica jogada. Não é verdade? Aí Deus vai ter que trabalhar e falar: vou colocar outro no teu lugar. Porque o ministério não para, não é assim? E o que ele chama a atenção é que ele diz tudo isso: ó, façam sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis do meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês vão brilhar como estrelas. Mas você tem que fazer uma coisa: reter firmemente a palavra da vida. O que é reter? Absorver, guardar para você. Guarda para você. Você quer brilhar como estrela? O que ele está falando brilhar como estrela aqui é você ser cheio do Espírito Santo. É você saber passar pelo dilúvio, passar pela tempestade, dando glória. Muitas das vezes fala assim: vamos passar a tempestade dando glória. Aí você fala: vamos. Aí chega na semana, vem a pancada assim: eu não aguento. Mas que tempestade é essa que você não aguenta? Ei, levanta a tua cabecinha aí, que tem um Deus que está pegando na tua mão hoje, levantando você e tirando você do buraco. Deus está pegando você e falando: ei, ergue a tua cabeça.
varão e valorosa. Seja forte e corajoso, Josué. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, porque você foi disciplinado. Você no seu relacionamento com Moisés, você não se desviou. É agora que você vai desviar quando vem a tempestade? Quando vai vir Jericó? Não, fica firme. Fica firme a ponto de você levantar sua mão diante de um povo, diante de guerreiros, e dizer: ei, eu e minha casa servimos ao Senhor. Josué e Moisés. Relacionamentos. Moisés e Arão. Relacionamentos. Não é assim? Então nada disso vai acontecer na nossa vida, missionária. Nada disso vai acontecer na nossa vida, amada igreja, se nós não retemos firmemente a palavra de Deus. Viva isso todo dia. O que você está ouvindo aqui, não jogue fora. Retenha para você. Fala, eu preciso entender o que Noé falou, o que Noé fez, a atitude de Noé e as palavras de Paulo. Eu preciso entender a atitude de Noé e as palavras de Paulo para as igrejas. Isso vai me dar força. Isso vai te dar força para viver. Isso vai te dar força para enfrentar os desafios da vida. Isso vai te dar força para você quando bater o gigante. Você fala: ei, vou mirar no testão dele. Deixa vir. Estava com um casal essa semana conversando em casa. Casal de amigo nosso. Passou grandes dificuldades de vida. Crentes. Grandes dificuldades. Muitas das vezes pensaram em desistir. Mas quando se toma uma atitude correta diante de Deus, as coisas mudam. Vocês conhecem a história da vaquinha? Quem conhece a história da vaquinha aqui? Conhece? Só a Aécio conhece, hein, Aécio? Um homem tinha uma vaquinha, e essa vaquinha alimentava toda a sua família. O leite era tirado dela, fazia o queijo. Eles vendiam o queijo, o pai, a esposa e os seus filhos. Todo mundo vendia aquele queijinho e se alimentavam disso, viviam disso, viviam só da vaquinha. Só que a vaquinha estava ali, e certo dia passou um invejoso e viu aquela vaquinha bonita, cheia de leite, e falou: ah, eu vou pegar um dia essa vaquinha para mim, eu quero uma vaquinha igual essa vaquinha, eu quero ter uma vaquinha dessa lá na minha casa. Mas ele não podia ter, ele falou: então se eu não posso ter, ele também não vai ter. Porque ele não só invejava a vaquinha, como invejava o leite que a vaquinha dava, invejava o queijinho que a família fazia. Mas aquela família de 10 pessoas só podia viver da vaquinha, porque a vida inteira delas foi a vaquinha. E aquele vizinho invejoso, ruim, foi lá e jogou a vaquinha no poço. No outro dia de manhã eles acordaram, foram ver a vaquinha, filho, não tinha vaquinha. O pai se desesperou, falou: meu Deus, como vamos viver agora? O outro filho olhou: meu Deus, como que nós vamos fazer o queijo? Como que eu vou vender o queijo? Tem tanto de pedido tirado. Como que eu vou fazer? Não tem mais a vaquinha. Cutuca o irmão. Não tem mais a vaquinha. Passou-se alguns anos, aquele vizinho mudou, o invejoso. Ele mudou, passaram-se 10 anos. E um dia ele passando pertinho da cidade, falou: vou dar uma espiada lá na casa da vaquinha. Quando chegando perto, ele já viu umas árvores plantadas que não tinham, bonitas, grandes, uns coqueiros gigantes. Ele começou a ver a cerca no terreno que a vaquinha ficava, toda de branco, parecia um aras. Ele olhou a porteira e falou: nossa, acho que compraram essas terras todas aqui. E olhou lá, bateu na porta, tocou a campainha ali. Veio uma moça, uma criada da casa, uma funcionária. Chegou e disse: pois não? Falou: moça, é aqui que mora fulano de tal? Ela falou: sim, senhor. Ela falou: é? Sabe o que é? Eu conheci eles um tempo atrás, mas
Faz muitos anos que eu não vejo. O que aconteceu aqui, né? Que agora isso aqui virou uma bela fazenda, uma casa linda, com piscina, vários cavalos, está tudo lindo. Ela falou, sabe o que é, moço? Um tempo atrás, eles tinham uma vaquinha. E a vaquinha, por alguém fez uma maldade com a vaquinha, sumiu com a vaquinha. Mataram a vaquinha deles. E daí para frente, a família se uniu. A família era bem relacionada, sabe, moço? E aí um pegou na mão do outro. Os filhos ainda eram jovens, pegou na mão do pai e falou, pai, não abaixa a cabeça não. Nós vamos pensar em fazer uma coisa diferente. E um se tornou engenheiro. O outro se tornou um profissional em outra área. E foram crescendo juntos, investiram naquelas terras. E transformaram a sua vida. E ele saiu dali, aquele moço invejoso, saiu dali cabisbaixo, e disse, realmente eu pisei na bola com essa família. Mas aquela família deve agradecer o moço que subiu da vaquinha até hoje, né? Muitas das vezes, você está preso numa vaquinha. Muitas das vezes, a vaquinha precisa ir embora, para você começar de novo. Não tenha medo de recomeços. Mas não abandone os relacionamentos que Deus te deu. Diante da tempestade, diante da luta, diante do dilúvio, não abandone as pessoas. Não jogue fora o que Deus te deu. Se aproxime de coisas boas, de coisas puras, de coisas que vêm de Deus. Coloque nos seus relacionamentos, assim como Paulo disse à igreja, no capítulo 4 de Filipenses. Se aproxime do que for verdadeiro, do que for nobre, do que for correto, do que for puro, do que for íntegro. Coloque na tua vida, coloque na sala da tua casa pessoas assim. Coloca diante do altar de Deus você desta maneira, com integridade, com verdade, com amor. Eu viro e mexe, Deus me coloca para falar com pessoas, e a maioria das pessoas tem problemas de relacionamentos. Vários irmãos me procuram com problemas de relacionamentos. Os relacionamentos, eles só começam a dar certo quando você começa a entender que tem um Deus maravilhoso, que Ele quer te dar presentes toda hora, quer colocar você em lugares tremendos toda hora. Ele quer que a tua família viva o melhor toda hora. Mas você precisa abandonar o que está errado e viver sempre o que é certo diante de Deus. Então viva o que for verdadeiro. Capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 8, diz assim, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente nisso, coloque em prática na sua vida. É isso que Deus está falando. Não adianta eu me queixar do meu relacionamento. Não adianta você se queixar do seu relacionamento se você não está agindo dessa forma. Muitas vezes nós nos queixamos das pessoas, mas a gente às vezes não olha para a gente mesmo. Muitas vezes eu me queixo de fulano de tal, porque fulano de tal age dessa forma, mas e você, como está agindo? Porque a pessoa, quando age errado, quando você vai com pureza, quando você vai com amor, quando você vai com amizade, quando você vai com sinceridade, meu irmão, pode doer no começo, pode ficar difícil no começo, fulano é difícil, fulano é complicado, pode ser complicado, mas eu creio em nome de Jesus, que todas as barreiras cairão, e aí nós cresceremos. É assim que é. A gente só cresce quando a gente entende, e Deus está ensinando a gente, não é? Se coloca de pé, por favor. Aí, como Paulo estava preso em Roma, sozinho, triste, poucos irmãos lá dele, a igreja mandou um hominho chamado Epafrodito. Quem já ouviu falar dele? Esse homem você não vê ele pregar, você não vê ele aparecer tanto na Bíblia, você vê ele muito pouco, mas Paulo, ele coloca ele num lugar alto, dizendo à igreja, ei, tenham homens como Epafrodito, tenham homens na tua vida com caráter, com integridade. Muita gente se lasca num relacionamento porque coloca pessoas sem caráter na tua vida.
Você sabe que a pessoa não tem caráter e você continua fazendo aliança com ela. Isso não tem nada a ver com você orar por ela, por você querer o melhor para ela. Mas às vezes as pessoas sabem que a pessoa não tem caráter e vai lá e fala: eu me amarro com você. Não. Paulo disse isso para a igreja. Disse: procure pessoas igual a esse homem, que ele arriscou a sua vida pelo reino de Deus. Ele arriscou a sua vida para me trazer comida. Ele arriscou a sua vida para trazer o que vocês deram para ele me trazer aqui. E ele aqui, chegando aqui, ele pegou uma doença, quase ele morreu. As pessoas que você está andando, que você está se relacionando, elas estão temendo a Deus? As pessoas na tua casa, elas conhecem Deus através da sua vida? E se não conhecem ainda, em nome de Jesus, elas vão começar a conhecer. Elas vão começar a conhecer em nome de Jesus. Aí a partir do momento que você receber esse alívio que você já está recebendo do Senhor, de vez de você chegar com tristeza diante da situação, você vai chegar sorrindo. Você vai falar: o que está acontecendo? Não, hoje eu conheci um amigo fiel. E eu não conheço mais de ouvir falar. Agora os meus olhos podem te ver. E através da palavra a gente pode ver o nosso Senhor Jesus. Não é? Você poderia dar uma linda salva de palmas a Ele? Glória a Deus, vamos louvar. Vamos louvar um pouquinho? Vamos, vai embora já já. Vou louvar um hino aqui. Eu queria que você saísse do seu lugar e procurasse alguém que você ainda não tem tanta intimidade assim. Deus vai te direcionar. Na hora do louvor, saia do teu lugar e ore por um irmão na igreja. Pode ser? Em nome de Jesus. Amém? Vença a timidez. Timidez não é de Deus não, viu, igreja? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, o Deus de não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, o Deus impossível.
diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que disse sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim, oh não. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Oh não, sem o seu amor, sem o seu perdão, oh, Deus me ama tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama, te ama.
forte, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Oh, não. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de nós? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Seu amor Abertos pra mim, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Glorifica ao Senhor em todo o tempo. Dê glórias a Deus. Adore ao Senhor, igreja. Abra a tua boca e glorifique ao Rei dos Reis neste lugar.